O orgulho, bom, e a vaidade, eles são... Você diria que, assim, ser humilde é o contrário de ser orgulhoso? Então, no primeiro momento mas humilde, às vezes a gente associa humilde a ser humilhado, a se humilhar. Eu sei que não deve ser isso que você está pensando, mas esse é o primeiro entendimento que normalmente se tem com humilde e se condena, né? E, inclusive, qualquer coach picareta por aí, a primeira coisa que ele vai combater em você provavelmente vai ser essa ideia de humildade, apesar Aham. que eles andam muito esperto, assimilando o que se fala por aí, de repente tem coach de humildade hoje em dia, né? Mas quando você pensa na humildade como virtude, Aham. de fato, a humildade é uma virtude que é um desafio para aqueles que não têm nenhum motivo para ser humilde. É verdade, porque se você tá na merda, não Tá tem... fácil. É. Se você tá na merda, se você depende dos outros, inclusive, se você precisa de um favor, ou que você, sei lá, se você tá numa posição frágil, ser humilde não pode ser considerado uma virtude, é mais uma, é o que é Uma condição, uma né? condição. Na qual você está. Por isso que a humildade é uma virtude que é muito desafiadora para quem teria motivos para não sê-lo, né? As virtudes normalmente têm essa característica, elas crescem em terreno hostil, né? Elas aparecem em terreno hostil. Por isso que não tem virtude teórica, só prática. Não existe ética teórica, só prática. Isso já dizia o grande Aristóteles, Aham. né? Ética é uma ciência da prática, sempre. Nenhuma virtude sustenta em teoria. Você não conhece ninguém que seja honesto teoricamente É, ou corajoso teoricamente. é Só na verdade. prática. Na Bíblia, a ideia de virtude, ela é, ela é Deus espera a virtude dos seres, virtude da humildade dos seres humanos, no sentido de que não se achem melhores do que o próprio Deus. Mas não no sentido que Deus precisa que você seja humilde. Porque o personagem Deus pressupõe a ideia que ele não precisa de nada. É. Então ele é incondicionado, como se diz em filosofia, incausado, né? Mas porque ser humilde ajuda a você mesmo, a você perceber que, a rigor, o ser humano, nós todos deviam ser humildes porque a gente está fudido. Aham. A rigor está todo mundo numa condição de humildade obrigatória, se você pensar em termos ontológicos, Aham. como se fala em filosofia, né? Agora, se a humildade é o oposto da vaidade, ela é. Ela é, em grande medida, sim. Porque a vaidade é uma forma de ego inflado, né? É uma forma de negação do vazio, negação da irrelevância. E somos todos, em algum nível, vazios e irrelevantes, né? Então, é muito difícil escapar da vaidade. Por isso que ela é a pior concupiscência. Soberba, como fala o Agostinho. Libido soberba. Porque não é justamente essa posição que a gente seria tentado pela vaidade, que a gente nasce e é ensinado todos os dias a buscar, estar nesse lugar que a gente poderia se envaidecer. Por exemplo, um sucesso do trabalho, sucesso financeiro, ter as coisas de uma forma geral, né? Esse é o lugar que ele naturalmente te tornaria uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né? Eu tenho, eu consigo fazer, eu quero, eu posso, eu vou, né? Nesse sentido, Essa frase é boa, hein? Pra colar atrás do caminhão. sim, eu quero, pois é. Ela é famosa na internet aí também. Ah, é? Formosa na É. internet? E é justamente, mas assim, a vida vai, não, eu vou falar da minha experiência. Eu já tive num lugar que eu achei que eu tinha, que pô, pronto, cheguei lá, é isso, tô resolvido. E aí vem a vida te dar um porradão. E tu, caralho, meu irmão, na verdade eu sou um merda. Na verdade, assim, eu tenho
puta caminho enorme ainda para percorrer. E aí do ponto de vista intelectual, inclusive, né? Quando tu se depara com... Quando você tem uma ideia muito fixada na tua cabeça e, de repente, uma circunstância da vida desconstrói aquilo tudo que você acreditava, né? Então, eu acho a vida muito eficiente em destruir vaidades. Em geral, ela Sem não é? dúvida, sem dúvida. É talvez uma das definições mais claras do efeito que a vida tem sobre nós, né? Total, total. E aí eu suponho que, assim, essa busca por esse lugar em que a gente poderia se envaidecer, ela é talvez, especialmente se você não é se você é um ser humano que não nasceu em berço de ouro nem nada, é o prenúncio de uma porrada da vida que você vai, então, perceber o merda que você é. Pelo menos foi assim comigo, eu olho em volta e é assim com uma galera, né? A vida é muito eficiente em te colocar no teu lugar e te mostrar que você é um merda, no fim É das uma contas. máquina de triturar, muitas vezes. É claro que tem coisas da vida que são ótimas, maravilhosas, né? Antes que alguém que está nos ouvindo ache que é muito inteligente porque sabe que tem coisas boas na vida. É claro que tem coisas boas na vida. Aliás, o fato de ter coisas boas na vida é que faz com que você seja tão vulnerável, porque você as quer, em algum momento você vai descobrir que não as pode ter, né? Então, por isso você pode, inclusive, sentir esse efeito que você falou aí, de que a vida pode triturar vaidades, o dia a dia. Porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro sob efeito da contingência, né? O tempo todo, a contingência. A gente pode até chamar a Madame Contingência, sabe? Tem uma frase numa peça do Eurípides, Écuba. Écuba era a mulher do Príamo, rei de Troia, a famosa cidade de Troia. E a frase é mais ou menos assim: existirão os deuses para os quais nós oramos, ou seriam eles seres imaginários? E, na verdade, é a cega contingência que reina sobre todas as coisas. Então, assim, de novo, a dúvida sobre a existência dos deuses, ou eles serem seres imaginários, também tem 2.500 anos. É isso que acontece quando você estuda a Grécia. Você tem a impressão que ninguém teve mais nenhuma ideia desde eles. Entendeu? Sobre essas questões assim que são muito perenes, né? Como a gente chama em filosofia, constantes. São constantes, né? Tipo a constante estoica, né? Fala-se muito do estoicismo, ou seja, essa constante de você sempre, principalmente quando você tem sucesso. O estoicismo é uma filosofia, o romano principalmente, que é o mais conhecido, é uma filosofia de gente que tem sucesso, que é gente poderosa. Isso eu atestava muito em sala de aula, no tempo que eu dava aula na Casa do Saber, quando a Casa do Saber estava bombando, fazendo muito sucesso, principalmente na primeira década do século XXI e um pouco adiante da segunda década, que era uma escola que tinha normalmente pessoas muito bem financeiramente, porque era cara, né? E o estoicismo encantava muito aquelas pessoas, porque o estoicismo ele mostra muito para você que, na verdade, você tem controle sobre poucas coisas. E a sabedoria toda é você saber identificar quais são as poucas coisas sobre as quais você tem controle, né? E está sempre sabendo que existe uma regra muito maior, que logos, como eles falavam, que você está submetido a ele é indiferente a você e uma hora você vai para o saco. Né? E por isso que o efeito Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto também, um escravo que ficou livre, um senador, Sêneca, um César, Marco Aurélio, quer dizer... Esse cara tinha um tempo, né? Imagina, um cara virar... era comum em Roma a cor púrpura, roxa, sei lá, essa cor aí, que era uma cor típica do imperador. Né? E no dado momento ele reflete sobre o fato que essa cor é nada mais fruto
uma substância que era retirada de frutos do mar, como a gente diria hoje, mexilhão, sei lá o quê. E que as pessoas atribuíam um valor enorme, quando na verdade elas só eram fruto de uma tinta que se tirava do bar, né? A capacidade que os seres humanos têm de atribuir valor a uma coisa que na realidade não é nada. É um César falando isso. Não é qualquer um. Aham. É alguém que estava no topo do maior império que se conhecia entre Europa, Médio Oriente e Norte da África, né? E até hoje o império que mais durou na história do Ocidente, pelo menos, né? Foi o Império de Roma. Então, assim, portanto, perceber que, primeiro, voltando à frase trágica, que, primeiro, é muito comum a gente acreditar em seres imaginários ou em deuses para aqueles que acreditam. Sistemático, Freud volta no Futuro de uma Ilusão, né? Ou talvez eles sejam seres imaginários e quem reina no mundo é mais cega a contingência. É um horror, porque a contingência é cega. Ela não faz diferença. Você não tem como negociar com ela. Se existir um Deus mau, como alguns pensam ao longo da história, pensou, você ainda pode tentar negociar com ele. Mas a contingência não é uma subjetividade. Ela não é intencional. Ela é bestamente cega. Ela distribui seus bens e suas misérias sem nenhum critério, de forma completamente randômica, que, aliás, significa exatamente ao azar, né? Randômico. E isso é aterrorizante para nós. Com certeza. Inclusive porque isso se manifesta na vida continuamente. E a gente sabe disso, nós, seres humanos. Os outros animais há todo um debate, mas a gente sabe disso. E a gente sabe que, no final das contas, aliás, como dizem os americanos, as únicas coisas certas é impostos e a morte, né? Então, assim, só impostos e a morte. Aqui no Brasil, cada vez mais, né? Impostos, além de mortes. Mas impostos muito forte. Então, é muito difícil manter a sanidade mental diante dessas coisas todas. E, então, pode ser bastante normal se acreditar em Deus, acreditar em vida após a morte, acreditar em alguma forma de mágica. O que eu acho besta mesmo é ser terraplanista. Isso é um tipo de crença que eu acho que é uma puta perda de tempo. Sim, bom, não vamos nem perder tempo nessa daí, né? Essa daí, porra, pelo amor de Deus.